O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quero pedir para o ministério, vamos improvisar, ministério um Ré maior. O Espírito Santo acabou de soprar essa canção. Quem sabe me ajude. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Tá bonito. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, que não é vaidoso, Quem não é vaidoso, e o mais importante, que sabe amar. quem tem as mãos limpas e um coração puro, que não é vaidoso e sabe amar. Obrigado, ministério. Essa canção me veio muito forte porque a liturgia de hoje é forte. Eu confesso para vocês que estava na cabeça com a liturgia dessa sexta-feira, mas como hoje nós celebramos já nesse horário, né? Após as 18 horas já celebramos a liturgia do próximo dia, então estamos celebrando a missa de todos os santos. E todos os santos significa que tem muitos santos que nem foram canonizados, mas viveram a santidade. Talvez até você tenha alguém na tua família assim. Eu não sei se você já fez essa experiência de ver santidade nas pessoas. Eu me lembro aqui do meu avôzinho, por exemplo, o seu Antônio Fonseca. Para mim, um homem santo. Quando me ordenei padre, ele
pediu que a confissão. Eu pensei, meu Deus, eu atendei a confissão do meu avô. Até pensei comigo, não queria me decepcionar, porque meu avô sempre foi o exemplo de santidade, né? E confissão, vocês sabem, aparece de tudo. Gente, eu acho que os pecados daquele homem eram, na verdade, até uma virtude. Sabe aqueles pecados, assim, eu não fui na Santa Missa, porque a tua avó não estava boa aquele dia, e eu me pesa de não ter ido, porque, poxa, avô, mas a avó não estava bem, não é nenhum pecado grave. Pois é, eu também, esses dias também estava meio doente, de novo não fui na missa. Mas vô, se o senhor estava doente, e meu avô, o que Jesus fez por nós? Jesus carregou a cruz, Jesus sofreu, eu não podia ter ido, mesmo doente. Então eu digo porque meu avô já partiu, e é para mim uma virtude poder dizer que eu vi santidade naquele homem. Então a igreja reserva essa data para dizer, tem muita gente assim, como disse essa canção, morreram com as mãos limpas, porque nunca se deixaram manchar, nunca pegaram o que não é delas, nunca se prostituíram, porque as mãos se representam a pureza. Eu trabalho em Curitiba, na paróquia São Rafael Arcanjo, e eu vejo a piedade daquele povo que pede bênção para o padre, e muitos beijam a mão do sacerdote. E eu digo para vocês, me enche de responsabilidade cada pessoa que às vezes vem e com aquela piedade beija a mão. Significa que acredita que essas mãos que consagram o pão e o vinho, essas mãos que perdoam pecados, essas mãos que servem para abençoar, essas mãos precisam se manter limpas. Então, o coração puro significa aquela pureza que a gente às vezes vai perdendo, porque o mundo, ele nos contamina. Aquele que sabe amar de verdade, às vezes amar até aquele que não merece. Sabe que na liturgia dessa sexta-feira, do Evangelho de Lucas, do capítulo 14, Jesus batendo de frente novamente com os doutores da lei, entendiam de lei, mas conheciam e não viviam. Jesus, todas aquelas leis que havia muitas, ele substitui em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ora, Jesus, querendo curar no dia de sábado aquele homem com aquela doença, a hidropesia, que era um acúmulo de líquido no corpo, e eles questionando: mas vocês não salvam um filho se precisar? Vocês não salvam uma criação se precisar no dia de sábado? É porque a lei por lei. Tem gente que usa da lei, das normas, até para escravizar os outros. Isso falta muito amor, muita misericórdia. Eu vou dizer, gente, nós estamos num lugar tão sagrado, dedicado ao Pai das misericórdias, que eu digo assim, eu aprendi muito, que quanto mais misericordioso nós formos com o outro, mais Deus vai ser com a gente. Essa vai ser a medida, penso eu. Porque hoje, quando nós vimos na leitura do Apocalipse o número de 144 mil, eu confesso que antes de estudar sobre a palavra, eu pensava comigo, 144 mil que vão ser salvos. Meu Deus do céu, nós somos em milhões, bilhões de pessoas nesse mundo. Se é só 144 mil vagas, eu estou perdido, eu não vou entrar aí. Mas depois a gente vai vendo que não é 144 mil vagas no céu, significa a multiplicação da totalidade, porque o número 12 na Bíblia significa totalidade, 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, é como o número 7, que significa plenitude, né? Quando Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Jesus diz, não 7, mas 7 vezes 7. E o número dos que vão ser salvos é 12 vezes 12 vezes 2. É 144 mil, significa um número infinito. Todos nós somos candidatos ao céu. E o que nós devemos fazer para alcançar o reino dos céus? Para entrar lá, nós devemos de fato viver aquilo que a palavra de Deus nos pede, que é sobretudo o amor. Sobretudo o amor. Porque eu vou dizer que a gente amar aqueles que merecem o amor é fácil. Jesus chega a dizer que até os pagãos fazem isso. Amam, tratam bem aqueles que tratam também.
Eu não sei se você conhece pessoas assim simpáticas, pessoas que, se pudesse, sabe aquelas pessoas são tão boas, se elas pudessem tirar a roupa para te agasalhar, aquela pessoa que você pode contar sempre. Mas tem muitas pessoas difíceis. Tem muitas pessoas difíceis que às vezes parece que tudo que fazem é para nos atingir. Pessoas que às vezes querem te derrubar. Sabe, Jesus, quando fala das bem-aventuranças no evangelho de hoje, a gente fica pensando, mas o que significa esse evangelho bem-aventurados, felizes, os que são caluniados, perseguidos, aqueles que sofrem? Quer dizer, é uma lista de desgraça. É porque o Senhor está nos mostrando o caminho do céu. Feliz você que hoje é perseguido, caluniado, injustiçado, você que sofre, você que é pobre, você que busca viver a justiça de Deus, porque você que está vivendo isso hoje, está passando pelo caminho da cruz. Repare que todo o sofrimento que o Senhor descreve aqui, é aquilo que ele viveu. Uma das piores dores, segundo a psicologia, que uma pessoa pode experimentar, é a dor da traição, por exemplo. Porque é você amar demais uma pessoa, fazer de tudo por ela, e depois descobrir que aquela pessoa estava te traindo. E às vezes até a traição de um amigo, a traição de uma pessoa que você confiava muito, não só o relacionamento afetivo, é claro que talvez seja o que mais dói. Imagine você jurar amor e fidelidade a uma pessoa, ser fiel àquela pessoa, e depois descobre que aquela pessoa tinha outra. É triste. Eu digo para vocês que a gente, como padre, eu tenho 17 anos de padre, eu já presenciei cada coisa, gente. Sabe o que é você estar no confessionário? Então o casal vem confessar juntos, e aí primeiro entra a mulher, e ela faz uma confissão, que demonstra o amor que ela tem pelo esposo, porque ela confessa coisas que ela fez por marido, que são pecados até veniais, pecados leves, mas pesava tanto para ela. Padre, às vezes eu sou estúpida demais com ele, às vezes eu sou intolerante, e aquilo me pesa, porque esse homem, padre, eu sei que a gente não pode pôr a mão no fogo por ninguém, mas por ele eu ponho, padre, porque ele é um marido que eu acho que toda mulher gostaria de ter. Ele é fiel, ele é trabalhador, e me pesa porque eu não sou assim para ele. Dei absolvição, e quando ela sai, entra o esposo. O primeiro pecado, a gente conta, é claro, conta o pecado, mas não vai contar quem confessou. A gente conta o milagre, mas não conta o santo, né, gente? Primeiro pecado que ele confessa: eu tenho uma outra família, padre. Eu estou traindo a minha esposa há muitos anos, ela não sabe. Isso me pesa, mas eu não consigo, padre, eu não consigo deixar a outra pessoa, porque aquela outra pessoa também me trata tão bem, como quem diz. Sabe, aquilo dói na alma, gente, humanamente falando. Deus me perdoe, ao invés de dar absolvição, às vezes dá vontade de mandar para aquele lugar. Mas a gente entende que quando há arrependimento, e a gente precisa trabalhar, porque eu pedi que ele viesse fazer um tratamento espiritual. Filho, não é possível, eu não posso contar a confissão da tua esposa, mas eu revelo para você uma mulher fiel, uma mulher que te ama muito. Você precisa entender que desse mundo a gente não vai levar nada, você não quer ir para o céu. Sabe, gente, se a gente não aprender a renunciar, a de fato ter um coração puro, a gente aprender a voltar atrás de erros que às vezes a gente vai tendo aqui, a gente imagina que nós estamos fechando a porta do céu para nós mesmos, como faziam os doutores da lei, os fariseus, que Jesus questionava tanto. Você vê Jesus perdoando todo mundo na Bíblia, prostituta, Jesus perdoa, tira a primeira pedra que não tem pecado, aquela mulher adúltera. Jesus perdoa pessoas de má vida, que roubavam dos outros, mas depois se arrependeram, como Zaqueu. Agora, você não vê na Bíblia Jesus perdoando os fariseus, muito pelo contrário, ele usava de palavras firmes: raça de víboras, vocês não querem entrar no reino dos céus, vocês não querem o céu, e não deixam os outros entrar também. Porque o que Jesus não suportava era a falta de misericórdia, era a falta de arrependimento. Esse é o pecado contra o Espírito Santo.
Se você não se arrepender, se você não quer mesmo uma mudança de vida, você está fechando as portas do céu para você mesmo. É como se você dissesse: eu não quero. Eu sei que o número é infinito dos que são chamados para o céu, eu sei que todos nós somos candidatos, eu sei que Deus me quer lá, mas eu não quero. É participar da Santa Missa, às vezes até conhecendo a palavra. A palavra de Deus diz assim: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Existe hoje os fariseus dos nossos tempos. Hein, filho? Filho, presta atenção no que o padre vai dizer. Existe hoje fariseus, aqueles que conhecem muito a palavra e não vivem. E outros que não entendem nada e se acham os conhecedores. É tipo aquele que copia textos prontos da internet de defesa da fé para questionar os outros. Não vive bem a palavra, mas repara em todo mundo. Às vezes até questiona padres, bispos, o Papa na internet. Conhece alguém assim ou não? Se acha o dono da sabedoria. A gente precisa começar a olhar para a gente. A gente precisa começar a olhar para nós mesmos. E vou dizer, conhecer a palavra é importante, é fundamental, mas mais do que conhecer é viver a palavra. Mais do que você pregar bem para as pessoas, você dizer o que é certo e o que é errado, é você viver. Porque é uma contradição muito grande. Às vezes eu que trabalho com os jovens, a gente tem casas de recuperação em Curitiba, então eu vejo muitos jovens que vão para o mundo das drogas. Eu trabalho também como capelão penitenciário, visito presos. Gente, a maioria dessas pessoas que entram para o mundo das drogas, que estão hoje encarceradas, eu digo sem medo de errar, vêm de famílias desestruturadas. Às vezes até a mãe, o pai fala bonito, mas vai ver a vida que leva. Uma contradição. É como aquele pai que chega para o filho e diz: ô filho, por que você não vai para a missa hoje, filho? Você faz tempo que você não vai para a igreja, você não vai para a missa não? Não, pai, eu acho que hoje não vou. Ô filho, mas por que você não vai no grupo de jovens? Lá no sábado tem grupo de jovens na igreja, por que você não vai? Não, pai, eu acho que eu não vou no grupo de jovens. Uma hora eu vou. E o pai de novo, semana passada você não foi, você vai na missa esse final de semana? E aí o filho se irrita e diz: pai, para de pedir para mim fazer aquilo que o senhor nunca faz. A mãe vive reclamando que o senhor fica com os amigos aí. O senhor, qual foi a última vez que o senhor foi para a missa? É uma falta de respeito falar assim com o pai. Mas às vezes é revolta, porque o pai pede para mim fazer aquilo que ele não faz. Adianta pedir para o filho não usar droga, sendo que o pai e a mãe, todo final de semana, é aquela bebida de fartura, bebida alcoólica, às vezes uma vida desregrada. Então, significa que nós temos hoje, às vezes, muitos que não vivem de fato a fé. Sabe que existe as chamadas obras da misericórdia. Eu acho lindo isso aqui, porque como o santuário é dedicado ao Pai das Misericórdias, e nós temos em Curitiba uma obra, a nossa casa de recuperação é dedicada à fonte de misericórdia. Quem é a fonte de toda misericórdia? É Jesus. Ele tem misericórdia, Ele olha para você, filho, com tanta esperança. Pode ter certeza, toda vez que você entrar para um confessionário e confessar os teus pecados, seja quais forem, se há arrependimento, sempre vai ter perdão. Porque Ele sempre dá uma nova chance. É por isso que Ele nos pede para que a gente também faça com os outros assim. E a palavra de Deus, ela nos mostra, de fato, que o Senhor espera de nós, que a gente possa amar o próximo. Por exemplo, uma das obras de misericórdia é dar bom conselho às pessoas. E às vezes a gente até diz: se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas repare para você ver que às vezes teve um bom conselho que você recebeu na vida que mudou a direção da tua vida. Eu me lembro que uma vez uma pessoa vinha desesperada porque o relacionamento não estava dando certo no namoro. O rapaz achava que ia morrer por causa daquilo. Porque ele dizia: padre, não me vejo sem essa pessoa. E eu disse para ele: toda vez que você olhar no espelho, você vai perguntar para você mesmo, de quem você precisa para você viver. E Deus vai te dar a resposta. Toda vez que você olhar no espelho, que você estiver sofrendo ali, vai no espelho e pergunta para você mesmo, de quem você precisa para viver. E ele depois veio testemunhar: padre, o senhor acredita que aquela frase resolveu minha vida? Porque o senhor me fez
perceber que eu preciso só de Deus para viver, eu não preciso ficar mendigando o amor dos outros. É um conselho que eu dei, que resolveu a vida. E às vezes a gente não para aconselhar ninguém, a gente quer resolver só o problema da gente, nem para ouvir o outro. Ensinar os ignorantes, a palavra em Romanos 12, 7 diz, haja dedicação no ensino, significa ensinar aquelas pessoas que precisam descer ao nível. Hein, filho, filha, me diga, você tem na tua família pessoas que não conhecem a palavra como você? Sim ou não? Tem muitas pessoas que não participaram de missas como você, de retiros como você. Você precisa ensinar essas pessoas. Não é julgar as pessoas conforme o que você conhece da palavra, é descer o nível delas. Depois corrigir aqueles que erram, que é quase como ensinar os ignorantes. Esse corrigir significa a gente não deixar de corrigir. Porque eu vou dizer, quantas mães e pais, o filho sai, posa fora de casa, a mãe nem pergunta onde posou. Nem pergunta com quem estava. O filho chega em casa, ele aparece com uma borracha diferente da escola, de repente ele está aparecendo com uma bicicleta que você sabe que não é dele, não pergunta de onde é, de repente ele está chegando com um carro, que não é dele. Porque a mãe nunca disse nada, a mãe nunca corrigiu. Então, cuidado, porque tem que corrigir sim. O pai e mãe, senão fica como em 1 Samuel, no capítulo 2, aparece Eli, que não corrigiu seus filhos, e no capítulo 4 do livro de Samuel diz, Eli foi culpado da morte dos 2 filhos, porque nunca corrigiu o filho. Adianta ser santo e não corrigir os outros? Então a gente precisa entender que é uma obra de misericórdia, é por amor, consolar os aflitos. Hein? Quem quer ir para o céu, precisa entender que você não precisa, não é só se preocupar com o teu problema, é o problema dos outros também. Tem pessoas aflitas, você precisa aliviar, tentar aliviar o sofrimento, a aflição das pessoas. Esse final de semana de bênção que nós vamos ter aqui na Canção Nova, quantas pessoas aflitas porque perderam alguém, a dor às vezes do luto, e a Canção Nova se preocupa em fazer um acampamento para curar essas dores, essas feridas. Isso é uma obra de misericórdia. Perdoar as injúrias, porque tem gente que diz, eu não perdoo. É porque não é justo. Não é justo o que aquela pessoa me fez. Mas eu não acabei de dizer que a misericórdia está acima da justiça? Os fariseus também eram justos. Eles queriam viver a justiça. Não, é justo, está aqui que não pode fazer nada no sábado. Então se você está curando esse homem que está doente, não pode. Aquele homem da mão seca que Jesus curou, está errado, não pode fazer nada, é lei, e lei é lei, norma é norma. Mas Jesus ensina que a misericórdia está acima da lei. Então, talvez até é justo, desculpa dizer, depois do que fizeram para você, né, filha, depois do mal que te causou, essa pessoa te causou, talvez até é justo você não perdoar mesmo. Mas o que o Senhor está pedindo para você é o que está acima da justiça, é a misericórdia. Se você quer que um dia o Senhor olhe para você com misericórdia, não com justiça, então você tem que fazer o mesmo. Porque se você hoje chegasse no céu, será se você seria merecedor de entrar pelas tuas obras ou não? Hein? Porque eu vou dizer para você, gente, me dá até um frio na barriga quando eu ouço aquele evangelho onde Jesus diz que muitos chegarão lá e ele vai dizer, eu não te conheço, porque eu fiz faculdade, eu conheço a palavra de Deus, fiz teologia, eu conheço, quase que de cor toda a Bíblia, e vou dizer para você, deveria ser mais santo como padre. Agora o que eu sempre peço, Senhor, me dê o dom de buscar a santidade, de não desistir, e de ser misericordioso com quem precisa, porque eu sei que se eu for misericordioso, a primeira coisa que o Senhor vai fazer comigo é agir com misericórdia, porque essa é a promessa bíblica. Você quer que o Senhor haja de misericórdia com você, sobretudo, ou com a justiça? Então, nós precisamos começar a pedir, Senhor, faça aquilo que eu estou hoje buscando, aquilo que a gente cantou aqui. Rogar a Deus pelos vivos e também pelos fiéis defuntos, é a obra de misericórdia. Tem gente que não entendeu até agora, por que no túmulo, no finados? É porque é uma obra de misericórdia rezar, não só da dignidade de um bom sepultamento, mas depois não esquecer,
Me corta o coração quando eu chego num cemitério e vejo um túmulo abandonado. Não tem nem descrição do falecido lá. Eu fico pensando, mas meu Deus, é só isso que valia essa pessoa? Parece que foi abandonada lá, não reza uma missa por aquela alma. Rezar pelos vivos e pelos mortos. Tem muitas pessoas que talvez você sabe que está doente, está mal, filho. E você aqui na Canção Nova lembra dessa pessoa. Que bonito isso. Isso é uma atitude de misericórdia. Lembrar daquela vizinha. Lembrar daquele parente que está tão mal. Às vezes numa depressão, está perdido na vida. E você chega nessa missa e você reza mesmo com fé por aquela alma. Isso significa uma obra de misericórdia. E essas obras de misericórdia nos levam também às obras de misericórdia, não só as espirituais que o padre leu, mas as corporais. Eu encerro aqui dizendo, dar de comer a quem tem fome. Pelo amor de Deus, não faça como aquelas pessoas que quando alguém lá no sinaleiro pede uma moedinha, nunca tem nada para dar. Ou quando pede lá um copo com água, uma comida, aí você fica com aqueles mecanismos de defesa. Pode ser que vai usar droga, vai saber. Filho, é claro que a gente tem que ser prudente também. Você não vai acolher qualquer um. Uma pessoa bate de madrugada lá, e você vai lá atender. Você sabe o mundo que nós estamos, mas você vai sentir quando de fato precisa ajudar. Senão fica igual, fala que a mãe não está. Aí o filho vai lá, a mãe mandou dizer que não está. Ai, que bonito para a tua cara, né? E às vezes vem com a mãozinha arrumada para comungar Jesus na Eucaristia. Ai, Senhor, piedade, Senhor. Oh, Pai. Deus está vendo. Então, dar de comer a quem tem fome, albergar quem não tem teto. Sabe que, às vezes, albergar quem não tem teto, até o fato de você vestir aquela pessoa que precisa, sabe? É você facilitar para que aquela pessoa, às vezes, tenha um destino. Não é só rezar para... Não adianta rezar para quem está com fome, é rezar para quem está com frio. Desculpe dizer, não é duvidar da oração, filho. Mas é como se você quisesse emagrecer e pedisse ao Senhor, queima essas gorduras, vai queimando, queima. Não, filho, não adianta. Tem que colocar em prática. Então, é dar de comer mesmo, é você dar de vestir. E depois, visitar os doentes e os presos. Oh, Jesus. Às vezes até meus irmãos padres me perguntam, você não tem medo, padre, de visitar preso? Eu confesso que às vezes me dá medo. Ontem no Evangelho, o Senhor falou tanto comigo, aquele Evangelho, quando Jesus falava para Herodes, a respeito de Herodes que queria matar Jesus, os fariseus dizendo, olha, Herodes está querendo te matar. Jesus se diz, vai falar para essa raposa aí que eu não vou parar de pregar não. Eu vou pregar amanhã e depois da manhã, não paro. Porque Jesus era um homem de coragem. Ele sabia que Deus estava com ele. E Deus me deu esse espírito de coragem. Porque não é fácil você entrar para visitar um preso e saber que você pode entrar e nem sair de lá. Pode ser ter uma rebelião. Pastor, não tem medo de trabalhar com dependente químico? Tenho. A gente sabe que tem de tudo. Hoje você está ajudando, amanhã você não sabe como que vai ser. Mas se a gente for viver na base do medo, o que a gente vai fazer no dia de hoje? Talvez nem para missa aqui você tinha vindo. Esses bandidos, aí Deus o livre, se entra lá em casa e me rouba as coisas. Filha, é melhor apertar o alarme, fechar bem aquela janela, tranca bonitinho, seja prudente e vem. Porque o Deus que você serve é muito maior do que esses bandidos. Então, significa, nós precisamos visitar sim. Precisamos olhar para aqueles que são menos favorecidos. E por fim, sepultar os mortos, orar pelos mortos. Põe a mão nesse coração e diga assim comigo, dai-me, Senhor, um coração puro. Dai-me mãos limpas, porque eu quero o Senhor entrar no reino dos céus. Porque eu quero o Senhor entrar no reino dos céus. Eu sei que Ele está aberto para mim. Eu sei que Ele está aberto para mim. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Vamos mais uma vez, ministério. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Diga para Ele te ouvir. Senhor, eu quero entrar
Se Deus quiser, vamos nos ver lá, hein? Lá no céu. Pra te louvar. Ó, dai-me. Ó, dai-me mãos limpas, Coração puro. e o coração puro. Arranca a vaidade, Pai. Arranca a vaidade. Ensina-me a amar. Ensina-me a amar. Ó, dai-me mãos limpas e um coração puro. Arranca a vaidade. Arranca a vaidade. Ensina-me a amar. Ensina-me a amar. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que ouvem a palavra. E o Senhor me coloca muito forte no coração para agradecer você, filho, que acredita nessa obra. Porque toda vez que eu venho aqui na Canção Nova, que a gente anda por aqui, eu fico imaginando, gente, para manter uma obra como essa não é fácil. E quantas pessoas são curadas, quantas pessoas serão curadas nesse acampamento? Porque você acredita. Você que nesse momento vai ofertar, porque você sempre tem algo para oferecer para o Senhor. Você que acredita na obra Canção Nova, você é nosso associado. Não foi me pedido para dizer isso, mas eu preciso dizer. Lá em Curitiba, ajudo o Padre Reginaldo Manzotti na obra, que ele também tem TV e rádio. E a gente vê que, gente, é uma loucura manter uma obra grande, um meio de comunicação como esse. Então eu quero agradecer você que está aqui no santuário e você em casa, porque você acredita. E é como se o Senhor me pedisse para dizer, se você crê que um padre possa falar em nome do Senhor, é como se o Senhor me pedisse para dizer, sabe como que o Senhor vai acolher você quando você chegar lá, filho? Aquele abraço gostoso de dizer, obrigado pelo que você fez. Porque você fez a minha palavra chegar dentro do presídio, você tirou pessoas da depressão, você curou pessoas que tinham traumas da morte, perderam entes queridos, e acharam que a vida tinha acabado. Você fez tudo isso. Você talvez vai dizer, eu fiz isso? Fez, porque a obra Canção Nova fez isso através de você. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos associados, por favor. Você que é, e você em casa, sinta esse abraço, porque você faz parte daqueles que um dia o Senhor vai acolher lá. Diante desse altar, eu coloco a tua vida, coloco as tuas intenções, a tua oferta que você vai fazer, física e também espiritual. Oferte aqui a Deus, aquela pessoa que você sabe que precisa das tuas orações, e essa missa ofereça por essa pessoa que talvez nem para a missa vem, mas quando você estava saindo de casa, talvez disse assim, reza por mim lá, essa alma precisa, amém?